Vamos então para o segundo bloco, que eu vou comentar esse artigo do Branko Milanovic, que saiu publicado na revista Foreign Affairs, que é uma publicação A pronúncia em importante inglês aí. está ótima, mas o nome dele eu não entendi. Como é que é mesmo? Branko, com um K, Branko Milanovic. Ah, Milanovic. Muito bem. O Branko Milanovic é um cara que já foi economista-chefe do Banco Mundial, do Departamento de Pesquisas do Banco Mundial, e hoje dá aula numa universidade nos Estados Unidos, em Nova York. E ele é um grande especialista em desigualdades. E ele publicou esse artigo. O título do artigo em inglês é meio chato, né? É típico de artigo assim, meio pensata, que é The Great Convergence, Global Equality and its Discontent, seja lá o que isso signifique. Mas a moral da história, traduzindo para o português, e já adiantando aqui o que vai ser a síntese desse bloco, basicamente é o seguinte: a desigualdade despenca no mundo e cresce dentro dos países, o que é aparentemente uma contradição, né? Como é que ela pode despencar, e literalmente despencou, caiu vertiginosamente do ponto de vista global, e crescer nos Estados Unidos, na China, dentro da Índia, da Rússia, etc., né? É essa história que ele conta, e é muito interessante. Primeiro, que a desigualdade global não era tão baixa quanto é hoje, desde o final do século XIX. Veja bem, embora ainda esteja muito alto, o índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, né? O índice de Gini é uma escala que vai de 0 a 100. Quanto mais baixo, melhor. Então, se fosse zero, é que todo mundo ganharia exatamente a mesma coisa. Seria o comunismo absoluto, o sonho da Revolução Cultural Chinesa, né? E o 100 é se só o Elon Musk detivesse toda a renda do mundo. Ele pretende, mas não chegou lá ainda, né? No final dos anos do século passado, o índice de Gini global era 70, que é muito, muito, muito alto. E hoje ele é 60, ele caiu 10 pontos percentuais em 2 décadas, que é uma queda que não tem paralelo na história da humanidade. Por que isso aconteceu? Porque o índice global, como é que você mede? Você compara as rendas dos países, as rendas per capita, o PIB, né, o Produto Interno Bruto por cabeça de cada país, e calcula o Gini é uma média disso. Nessa média que caiu 10 pontos, que está em 60, beleza. Mas, ao mesmo tempo, se a gente mede a renda, o Gini interno dos países, ou seja, a renda dos cidadãos, ela cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Europa Ocidental, cresceu na Rússia, cresceu dentro da própria China, cresceu na Índia. Só em poucos países ela caiu, assim, América Latina, o Brasil é um deles, né? Por conta desses programas de transferência de renda, tipo a Bolsa Família, que aconteceram aqui no México, na Bolívia. Qual que é a moral dessa história? Primeiro, que foi a China que puxou essa queda. O crescimento chinês, 8%, 9% ao ano, em média, trouxe uma quantidade de algumas centenas de milhões de pessoas da pobreza para um patamar de renda muito mais alto do que eles tinham. O chinês médio, se a gente pensar, né, pega a renda média do chinês no final do século passado, estava entre os 45% mais pobres do mundo. Hoje, ele está entre os 70% mais ricos, a média do chinês. Foi um mas crescimento então astronômico. a desigualdade lá não aumentou. Aumentou. Aumentou porque estou falando de média, né? Da renda É, média isso. de um chinês, tá certo? Ela cresceu de maneira desigual. Os ricos cresceram mais do que os pobres. A vantagem para a humanidade é que os pobres chineses eram muito pobres, saíram de um patamar muito baixo. Então, quando eles saíram da pobreza em quantidades chinesas, né, centenas de milhões de pessoas, eles ajudaram a trazer a média mundial para cima, dos pobres para cima. A mesma coisa, não na mesma intensidade, mas um movimento parecido aconteceu também na Índia, que é o país mais populoso do mundo,
A China vem logo em seguida, acabou de ser ultrapassada pela Índia em quantidade de pessoas. Então, esses dois países basicamente foram os responsáveis por fazer essa desigualdade global cair. Veja bem, de 70 para 60 é uma queda brutal, voltamos para a era século, final do século XIX, mas 60 ainda é muito alto. Para vocês terem uma ideia, a desigualdade no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, é um pouco acima de 50. Então, a desigualdade global era maior ainda do que a desigualdade interna dos países, só que ela caiu por conta desse efeito chinês e indiano, quer dizer, foi a ascensão da Ásia, digamos assim, né? Agora, e daí, né? Tá falando esse monte de número aí e tal, o que que isso significa? Pois bem, primeiro, como a previsão do Branco é que o Milanovic, para a gente Deixa eu só ficar no fazer uma sobrenome, pergunta Vala. para ver se eu entendi. Basicamente, o que que ocorre? É, o PIB da China e da Índia cresceu muito. E aí, Acima da média dos outros muito acima países. da média dos outros países. E aí, a diferença entre os países diminuiu. A Exato. diferença entre os PIBs dos países diminuiu. Sim. Mas isso não quer dizer que o PIB da China e o PIB da Índia tendo crescido, que lá dentro há, A houve uma desigualdade tem. menor desigualdade. Sim, ao contrário, até aumentou. A distância Aumentou. entre o Exato. mais pobre e o mais rico aumentou. Porém, aumentou porque o rico ficou bem mais rico e o pobre deixou de ser miserável e passou a ser um consumidor, né? Ele passou a ter uma vida mais digna, digamos assim. Mas qual que é a consequência que ele diz? Primeiro, que por conta da desaceleração do crescimento do PIB chinês, né, que já não está mais crescendo a média de 9 ou 8% ao ano. Segundo, o fato de que a China agora já não está mais lá embaixo, ela já está num patamar médio ou até acima da média. Quando ela cresce, ela já não tem o mesmo efeito para a pobreza global, porque eles não estão mais lá no piso, né? Eles já subiram para outro patamar. E, além de tudo, a desigualdade da China está crescendo. Então, esses três fatores fazem com que essa tendência de queda vertiginosa da desigualdade global não continue, pelo menos não será puxada mais pela China. Talvez, se a Índia conseguir um feito parecido com a China, pelo tamanho da sua população, isso possa continuar por mais algum tempo. A grande esperança seria a África sair da pobreza majoritária da sua população hoje para um patamar melhor, né, de um crescimento mais acelerado que o resto do mundo, mas não há muitos sinais de que isso vai acontecer, porque as fragilidades, principalmente dos governos africanos, continua grande, né? Então, o que o Blanco está prevendo aqui é o seguinte: são alguns fenômenos que vêm junto com isso. Essa mudança do patamar chinês provocou um efeito nos países ricos, e foi que o cara que era da classe média europeia ou mesmo americana, do ponto de vista global, ele perdeu posição, porque os chineses cresceram e chegaram mais perto dele. Do ponto de vista do consumo, ele talvez hoje tenha mais dificuldade para passar férias 4 semanas na Tailândia do que ele tinha algum tempo atrás. Então, ele sente que ele perdeu, mesmo que o valor não tenha mudado, proporcionalmente a outros segmentos do mundo, ele está pior. E isso, segundo o Blanco, ajuda a explicar um pouco dessa turbulência política e da polarização que a gente está vendo nos Estados Unidos, na Europa, né? O crescimento da extrema-direita, da direita populista, teria a ver com isso. Agora, tem um outro fator que ele chama a atenção, que é o seguinte: como o crescimento chinês se dá também no topo da pirâmide, os ricos chineses estão se inserindo lá
na pontinha da pirâmide, que era um clube praticamente exclusivo de americanos, que detinham 40% desse topo, dos europeus ocidentais e dos japoneses. Os chineses estão crescendo cada vez mais, numa tal velocidade que, se o crescimento econômico da China continuar sendo 3 pontos percentuais mais alto que o crescimento americano, daqui a 20 anos vai ter tantos milionários chineses quanto milionários americanos. Que é uma coisa que, por incrível que pareça, foi prevista pelos ideólogos chineses 50 anos atrás. Então, e isso pode parecer uma bobagem, só uma curiosidade estatística, mas não é. Porque a gente sabe que são essa cúpula da pirâmide, essa ponta da pirâmide, os mais ricos, que determinam padrões de consumo, padrões culturais, porque são eles que geram a demanda por esse tipo de bens e serviços. Se for igual o número de chineses e americanos, o padrão americano deixará de ser o padrão global, né? Você vai ter uma competição, inclusive, sobre quais são os padrões de consumo que vão ser exportados para o resto da humanidade. Então, esse fenômeno não é apenas um fenômeno estatístico, ele é um fenômeno cultural com impactos para todo mundo. Só para registrar, no caso brasileiro, a gente teve um avanço, uma diminuição da desigualdade, principalmente por conta dos programas de transferência de renda nos últimos anos. Como aconteceu no resto do mundo, isso parou durante a pandemia, voltou a crescer a desigualdade, e nos últimos períodos aí vem a renda do trabalho vem recuperando um pouquinho, mas não no padrão que vinha antes. Talvez agora, quem sabe, com um novo governo que elegeu a redução da desigualdade como a sua prioridade principal, saber se eles vão conseguir fazer do plano uma realidade, né? Isso passa, inclusive, por essa reforma tributária, que, se tudo correr bem, será mais distributiva do que concentradora de renda. Basicamente, então, para encerrar, que eu já falei demais, Thales, deu para entender ou me enrolei todo aqui, Não, Thales Faria? deu para entender muito Deu? bem. Você foi brilhante. Ah, tá bom. Eu consigo. O que eu É. gosto do Thales é que ele é muito sincero nos elogios. Não, Então, eu mas é sei que ele jamais absolutamente sincero. falaria isso se ele não Isso. sentisse de verdade. Pode estar certo. Pode estar. Você e o Arthur Lira, É. eu sei que eu posso Agora, confiar. isso tudo dará certo aqui no Brasil se o Lula, a previsão do Lula de que a gente vai crescer muito acima de 2,5 do PIB, der certo. Exatamente. O Haddad vai precisar entregar, né? É. Pois bem, então a minha síntese para esse bloco é: desigualdade despenca no mundo e cresce dentro dos países. Durma com essa, tá bom?